No dia 9 de março, o mundo foi surpreendido pela falência do Silicon Valley Bank, que era até então o 16º maior banco dos Estados Unidos. E logo após isso, vários outros bancos começaram a quebrar também, levando as pessoas a temerem que este seja o começo da próxima grande crise financeira. Mas será que é isso mesmo que pode acontecer? E como essa crise afeta os bancos digitais no Brasil? É sobre isso que iremos falar no vídeo de hoje. E saudações a você que está interessado em conhecer mais sobre assuntos como investimentos, bolsas de valores, criptomoedas, planejamento tributário e sistema bancário. Pois este daqui é o canal da Climb Investimentos, onde nós abordamos todos esses tópicos a fim de poder prestar uma orientação de qualidade para você, capitalista. Por isso, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já se inscreve aí no canal, deixa o seu like no vídeo e aproveita para assistir ele até o final e pegar todas as nossas dicas. E na quinta-feira da semana passada, dia 9 de março de 2023, e a essa altura já aconteceu tanta coisa que parece ser história de muito tempo atrás, o mundo foi surpreendido pela falência do Silicon Valley Bank, que é um banco regional focado em atender principalmente as startups e empresas de tecnologia que operam no Vale do Silício, que é uma região dos Estados Unidos. E o que aconteceu é que quase que do dia para a noite esse banco faliu. E essa falência não ocorreu de maneira isolada, pois na verdade desde o começo de março que os ânimos das pessoas estão um tanto quanto exaltados por causa de vários indicativos de uma crise financeira que está vindo. Lembrando que uma semana antes do Silicon Valley Bank quebrar, também houve o caso do Silvergate, que era um outro banco que também operava com startups e principalmente com empresas do setor de criptomoedas. Inclusive, ele era o banco que fazia as transações para a falida FTX, conforme eu já expliquei neste outro vídeo aqui no canal. E esse banco anunciou que iria encerrar as suas atividades. E para piorar toda a situação, um dia antes do Silicon Valley quebrar, foi quando houve um pronunciamento do Jerome Powell, que era o diretor do Federal Reserve, o Banco Central americano, no qual ele disse que as taxas de juros provavelmente irão subir mais do que as pessoas estavam esperando. E tudo isso gerou um medo generalizado no setor, e foi isso, como eu vou explicar mais à frente, que contribuiu com a quebra do Silicon Valley Bank, ou SVB, como as pessoas estão chamando ele. De fato, essa foi basicamente uma quebra do dia para a noite. E a gente pode ver muito bem isso através do gráfico das ações que vocês podem ver aí na tela. E como dá para perceber, as ações caíram muito rápido. De fato, no dia 9, elas chegaram a cair por volta de 60%. E depois continuaram caindo depois disso. E de fato, a situação piorou muito e muito rápido. Mas o que é que levou um dos maiores bancos americanos a quebrar quase que do dia para a noite? E para responder a essa pergunta, você precisa entender como é que bancos no geral funcionam. E o mecanismo geral que dita o funcionamento de um banco é uma coisa chamada sistema de reservas fracionadas. É um sistema no qual os bancos não têm todo o dinheiro que as pessoas depositaram nele. O que significa que se muitas pessoas forem sacar ao mesmo tempo, não vai ter dinheiro para todo mundo. Isso pode até parecer uma fraude e de certa forma mas é preciso entender que é assim que bancos funcionam e que inclusive a lei e os bancos centrais asseguram que esse tipo de comportamento possa ser realizado. E esse sistema de reservas fracionadas consiste no seguinte: digamos que os clientes de um banco vão depositar R$ 1.000 nele. O banco vai pegar esse dinheiro e vai emprestar parte dele, mantendo em reserva apenas uma fração dos depósitos dos seus clientes. Por isso o nome reserva fracionada. E o que acontece é que um banco pode reter em si 20% sobre a forma de um compulsório, que é basicamente um dinheiro que ele deixa guardado numa conta que o banco tem junto ao Banco Central. Já os outros R$ 800, eles podem ser emprestados. E sobre esse sistema, um banco basicamente imprime dinheiro. Por quê? Os R$ 1.000 de depósitos feitos ao banco ainda são contados como sendo base monetária, só que além disso são criados R$ 800 de empréstimos que vão circular pela economia. Ou
seja, nessa operação simples, o banco basicamente criou R$ 800 novos. E é por isso que a gente diz que bancos são agentes causadores de inflação, pois eles aumentam a base monetária ao longo do tempo. E outro detalhe é que esses R$ 800 de crédito que vão circular na economia, eles vão ficar trocando de mãos, pois esse banco pode emprestar para alguém que vai abrir um negócio, e esse negócio pode ter uma conta num outro banco e depositar parte do dinheiro emprestado nesse outro banco, e esse outro banco, por sua vez, vai emprestar o dinheiro para outras pessoas, que pode acabar caindo num outro banco, e a cada ciclo desses, mais e mais dinheiro vai sendo gerado. E, em teoria, o compulsório que os bancos são obrigados a manterem junto ao Banco Central serve para regular isso, pois se a base monetária estiver aumentando demais e a inflação também, o que o Banco Central faz é aumentar a exigência de compulsório para poder diminuir a quantidade de crédito circulando na economia, o que diminui a base monetária, o que reduz a inflação. E esse sistema de reservas fracionadas, ele funciona muito bem, exceto quando muitas pessoas vão sacar o seu dinheiro ao mesmo tempo, porque, como eu falei, o banco só tem parte das reservas. Nesse exemplo aqui que eu estou dando, é um compulsório de 20%. Só que se mais de 20% do dinheiro depositado no banco ou para ser sacado ao mesmo tempo, aí o banco não tem como pagar todo mundo. E aí, nesse ponto, ele tem duas opções. Primeiro, pedir um empréstimo junto a outros bancos para poder honrar os depósitos de seus clientes, ou solicitar uma intervenção do Banco Central. E um dos pontos muito importantes sobre esse sistema de reservas fracionadas, que ele causa um descasamento de prazos entre ativos e passivos. Ou seja, um banco ele se financia captando dinheiro por meio dos depósitos dos seus clientes e usa esse dinheiro para financiar ativos que são os empréstimos que ele faz para as outras pessoas. Pois é isso que um banco faz. Ele capta dinheiro das pessoas, pagando uma certa taxa de juros por isso, e depois a empresta para outras pessoas para receber um juro maior do que o que ele está pagando para seus clientes. E é dessa diferença de onde o banco tira o seu lucro. Só que percebam o problema, pois o banco ele vai ter passivos que vencem num prazo curtíssimo, pois uma pessoa pode, em tese, sacar o dinheiro a qualquer hora. Só que os ativos têm vencimento mais longo, pois é, por exemplo, um financiamento imobiliário que vai durar décadas, ou um crédito para empresas, ou um crédito para pessoas que vão consumir e tudo mais. E gerenciar esse descasamento de prazos é boa parte do trabalho de um banco, pois ele tem que garantir que as pessoas não vão sacar todas ao mesmo tempo e também garantir que os ativos não vão vencer num prazo muito longo, de maneira a gerar problemas de liquidez. E é justamente essa discrepância entre passivos que vencem num prazo muito curto e ativos que podem vencer num prazo mais longo, gerou justamente o problema que acarretou na quebra do Silicon Valley Bank. E agora que você já entendeu como é o sistema de reservas fracionadas, vamos avançar um pouco e entrar no motivo que realmente causou a quebra do Silicon Valley Bank. E a resposta é basicamente uma crise de confiança. Pois o que acontece é que o dinheiro que o banco retém sob a forma de compulsório ou meramente retenção de caixa dentro do banco, ele não fica sob a forma de dinheiro parado em conta corrente. Geralmente, esse dinheiro fica investido em títulos de renda fixa que podem ser vendidos a quase qualquer momento, na eventualidade do banco ter uma quantidade um pouco maior de saques. Só que o que acontece? Desde a crise de 2008, os Estados Unidos passaram por um período em que as taxas de juros estiveram muito próximas a zero. E dessa forma, esses títulos de renda fixa, muito mais conservadores, principalmente dívida pública americana, também teve seus rendimentos muito afetados para baixo. E por causa disso, vários bancos se viram obrigados a tomar mais risco para poder colher alguma taxa de juros maior. Foi exatamente o que ocorreu no Silicon Valley Bank, pois ele escolheu financiar ativos de maior prazo, principalmente títulos de dívida pública americana e títulos de hipotecas com prazos de vencimento mais longos. Ou seja, ele aprofundou esse problema de descasamento de
de prazos. Só que o problema começou a partir do ano de 2021, pois foi quando o Banco Central, frente à maior inflação dos últimos 40 anos, começou a aumentar a taxa básica de juros, a Federal Funds Rate. Só que a alta foi muito elevada para um padrão americano, pois a taxa saiu de variar na banda entre 0 e 0,25% ao ano para os atuais 4,5% a 4,75% ao ano. E um aumento de 4,5% na taxa básica de juros num prazo de pouco menos de 2 anos é algo brutal para o padrão americano. E um dos efeitos que tal aumento brutal e muito intenso da taxa de juros causa é a chamada marcação a mercado no valor dos títulos. Resumindo muito, quando algum indivíduo, seja ele uma pessoa, uma instituição financeira, possui um título de renda fixa, esse título de renda fixa possui um preço atual que depende da taxa de juros. Ou seja, se por exemplo você comprou um título por R$800 e depois de 2 anos ele vai vencer, você vai poder vendê-lo por R$1.000, pois essa diferença do preço de compra para o preço de venda é os juros que está embutido no valor desse título. Só que o que acontece é que essa taxa de juros varia ao longo do tempo. Quando essa taxa sobe, você aumenta o rendimento, só que você gera uma queda no valor atual desses títulos. Se um banco puder carregar esse título até o seu vencimento, ele vai receber aquilo que foi acordado no momento da compra. Todo o problema começa se ele quiser vender o título antes desse vencimento. Nesse caso, ocorre a marcação a mercado. E por causa dessa alta vertiginosa dos juros, isso derrubou o valor de mercado de vários dos títulos que bancos tinham, inclusive aqueles do Silicon Valley Bank. E aí que a gente começa a entrar no que realmente causou a queda no banco. Pois o que acontece é que as pessoas já estavam um pouco temerárias em relação a todo o sistema bancário, pois temiam a ocorrência de novas crises, novos bancos falindo e tudo mais. E quando você combina isso com um aumento das taxas de juros, o que diminui o valor presente dos títulos em carteira do banco, aí você percebe que o nível de segurança, ou seja, aquela reserva que o Silicon Valley tinha para poder honrar os depósitos, de repente passou a cair, e cair muito. E você consegue, inclusive, saber a proporção entre o total de ativos do banco e essa reserva de curto prazo através da imagem que segue aí na tela. Essa é uma imagem que mostra os ativos que o banco possuía. E aí em azul você consegue ver o total de dinheiro que foi depositado, e em branco aí vocês conseguem ver a composição dos ativos no banco. E o que pode se perceber é que essa parte mais esbranquiçada está marcada como Cumulative AFS. E AFS significa Available for Sale ou disponível para venda. Esses são os ativos de curtíssimo prazo que um banco pode vender com muita rapidez e muita liquidez para poder honrar os saques. Enquanto que a parcela laranja são os ativos HTM, que é uma sigla para Held to Maturity ou segurar até o vencimento. O que você percebe aí é que os depósitos foram crescendo juntamente com os ativos de curto e de mais longo prazo. Só que, se vocês perceberem aí, o valor combinado dos ativos foi decrescendo ao longo do tempo, juntamente com o dinheiro depositado pelos clientes. Isso aí é o efeito da marcação a mercado sendo mostrado, que é a queda do valor presente dos títulos e dos investimentos na carteira do banco, causada por um aumento de juros. E aí, quando você soma o descasamento natural entre ativos e passivos de um banco com essa grande perda via marcação a mercado, você começa a entender o fato de por que o banco estava começando a ficar numa situação precária, pois você tinha ativos que venciam num prazo muito longo, que provavelmente seriam depreciados, principalmente porque o Fed avisou que os juros iam aumentar ainda mais do que o que já estava previsto. E por causa de todo esse contexto, na semana do dia 9, o Silicon Valley Bank anunciou que pretendia fazer uma emissão de novas ações. Quer dizer, o banco iria vender mais algumas ações no mercado para, com isso, poder angariar dinheiro para poder colocar esse dinheiro no seu caixa para ter uma segurança maior. E foi justamente esse o motivo de ter começado a quebradeira, pois esse anúncio
anúncio veio um dia depois do Fed ter anunciado que iria subir os juros a mais e também cerca de uma semana depois do Silvergate Bank ter encerrado suas atividades. Então as pessoas já estavam com os ânimos muito à flor da pele, temendo uma nova crise financeira, temendo os efeitos negativos que o aumento de juros teria sobre toda a economia. E quando veio um anúncio como esses, muitos indivíduos e empresas interpretaram ele como significando que o Silicon Valley estava à beira de quebrar e estava tentando angariar recursos para poder se sustentar por mais tempo. E quando essa notícia se espalhou, as pessoas ficaram com medo e correram lá para o banco para sacar o seu dinheiro em massa. E esse foi o golpe fatal que levou à falência do banco. Pois, como eu tinha explicado lá atrás, um sistema de reservas fracionárias funciona muito bem enquanto não há uma corrida aos bancos. Só que quando há essa corrida aos bancos, aí fica impossível para um banco honrar todo o dinheiro que foi depositado nele. E foi isso que levou à quebra do Silicon Valley Bank. E todo esse efeito foi muito piorado por dois fatores. Primeiro, porque lá nos Estados Unidos existe um seguro para depósitos em bancos e corretoras, é o chamado FDIC, que é uma sigla para Federal Insurance Deposit Corporation, ou seja, Corporação Federal de Seguro de Depósitos, que é basicamente uma entidade pública que se compromete a pagar de volta clientes que tinham dinheiro em instituições financeiras que quebraram. Só que esse seguro ele só paga até $250 mil por indivíduo e por banco. E o que acontece é que menos de 3% de todos os clientes do Silicon Valley Bank possuíam dinheiro inferior a $250 mil. Porque o que acontece? Quase toda a carteira de clientes do Silicon Valley Bank era composta por startups, por fundos que investiam em startups, por outras empresas, que são clientes que naturalmente possuem muito mais dinheiro. E quando essas empresas, que já também estavam sofrendo por causa do aumento de juros, se depararam com toda essa incerteza, eles correram em massa para sacar o dinheiro e sacar muito dinheiro. Então perceba que a quebra do Silicon Valley Bank foi o resultado de uma verdadeira tempestade perfeita, composta por alta nas taxas de juros, uma carteira de investimentos um pouco mais arriscada devido ao maior prazo e clientes pouco numerosos e com muito dinheiro, bem como todo um sentimento de incerteza e dúvidas pairando no mercado em geral. Quando você soma tudo isso, tem-se a receita perfeita para a falência. E frente a toda essa situação, a pergunta que não quer calar é: será esse o começo de uma nova crise financeira ao estilo do que tivemos em 2008? E a melhor resposta que eu posso dar para isso é: eu não sei. Pois como eu vivo falando aqui nesse canal, mercados e economia são sistemas complexos, no qual a mera noção de causa e efeito torna-se impossível de identificar. E num caso como esses, um banco consideravelmente grande como esse quebrando pode ocasionar um efeito cascata, pois é muito comum que bancos emprestem e devam dinheiro uns para os outros. Então, se algum outro banco emprestou dinheiro para o Silicon Valley Bank, esse empréstimo provavelmente será caloteado. Então, esse banco que emprestou dinheiro pode vir a quebrar também. Só que esse segundo banco quebrando pode levar outro banco a quebrar. E esse outro banco pode causar outro banco a quebrar, e depois outro, o que pode muito bem gerar um efeito dominó que rapidamente leva a economia para o buraco. Agora, se isso vai ocorrer ou não, aí eu não sei. Lembrando que no domingo, o Federal Reserve, o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos e o FDIC se juntaram para criar uma linha de crédito emergencial para os bancos, além de remover aquela limitação de $250 mil do FDIC para poder ressarcir todos os clientes do Silicon Valley Bank. Ou seja, basicamente o governo correu para salvar o banco, lembrando que ele faliu na sexta e no domingo à noite já foi anunciado esse pacote de salvamento. E muito provavelmente tamanha velocidade na ação do governo se deveu numa tentativa de conter o contágio e acalmar os ânimos das pessoas para que eles não fizessem novas corridas aos bancos. Por enquanto,
a coisa parece ter se acalmado um pouco, mas ainda tem muitos desdobramentos e efeitos de segunda ordem que podem vir. Só que agora eu vou explicar um movimento maior nos mercados que está ocorrendo e que é basicamente o que diz a teoria austríaca dos ciclos econômicos. E essa é uma teoria fundada nos preceitos dos economistas da escola austríaca que diz respeito a um ciclo de crises e desenvolvimentos econômicos causado pela manipulação de juros feita pelo governo. E muito resumidamente, o que acontece é, na economia existe alguma taxa de juros de equilíbrio que emerge por conta da preferência temporal dos indivíduos. Ou seja, alguns indivíduos vão escolher gastar seu dinheiro no presente momento, enquanto outros vão escolher guardá-lo pensando no futuro. E quanto mais as pessoas economizarem dinheiro, mais baixa será essa taxa de juros. E perceba que ela emerge unicamente por conta de uma demanda ela emerge unicamente por uma dinâmica de oferta e demanda. Quer dizer, se os indivíduos estão dispostos a economizar mais dinheiro, isso abaixa a taxa de juros, pois existe mais dinheiro disponível para ser emprestado. Só que de vez em quando governos manipulam essa taxa de juros para baixo da taxa de equilíbrio dela. E o que isso faz é distorcer a sinalização que os empreendedores captam, pois se os juros baixam, significa que fica muito mais fácil pegar empréstimos e usar esses empréstimos para financiar vários tipos de empreendimentos e empresas. Então fica muito mais fácil pedir empréstimos, o que ajuda a financiar todo tipo de empreendimento que os empreendedores possam querer fazer. Só que o problema é que esses empreendimentos foram montados em cima de crédito barato. Isso não é algo sustentável no longo prazo, pois quando o crédito se expande demais, esse crédito circula pela economia, gerando inflação, e essa inflação força um novo aumento de juros. Só que percebam que esses novos empreendimentos que foram criados pensando numa realidade de juros mais baixos, não se sustentam numa realidade de juros mais altos, pois muitas empresas que antes davam lucro, se financiando através de dívidas, quando se veem forçadas a pagar muito mais juros, de repente não são mais viáveis, e aí essas empresas acabam quebrando. E o que se segue a isso é um processo de crise econômica no qual esses empreendimentos montados numa realidade falsa, criada pela manipulação do governo e dos bancos centrais, essas empresas precisam ser liquidadas para remover os investimentos ruins e para retornar a um patamar mais sustentável. E esse processo de volta da economia para o local onde ela nunca deveria ter saído é uma crise econômica. O importante de se notar é que o problema maior não é a crise. O problema é a manipulação de juros que o governo fez e que causou todo esse problema. E esse é exatamente o processo que está acontecendo agora, pois desde a crise de 2008, os juros nos países desenvolvidos ficou próximo de zero até meados de 2021, quando eles voltaram a subir. E voltaram a subir muito rapidamente, pois os bancos centrais estavam tentando conter a maior inflação que foi causada novamente por intervenção estatal durante a época da pandemia. E com uma alta de juros tão grande como a atual, é bem possível que estejamos sim entrando numa recessão. Se vai acontecer ou não, aí eu não sei, pois pode ser muito bem que os bancos centrais vão desistir de subir juros e vão voltar a baixar eles na marra, o que na verdade só alimenta a crise. E esse tipo de evento possui diversos tipos de ocorrências de segunda ordem que não podemos prever. Mas é claro, minha opinião, como sendo um adepto da escola austríaca de economia, é de que uma crise é necessária, pois como eu falei, ela é meramente a consequência de uma intervenção estatal. E essa crise, ela é tão necessária para poder remover investimentos ruins e passar um sinal correto para os empreendedores, para que eles possam agir e atender às demandas da sociedade, sem haver distorção na informação que eles recebem através do sistema de preços. Só que, é claro, esse processo de uma crise é muito doloroso, pois empresas quebram, pessoas perdem seus empregos, além de vários outros problemas. E uma outra consequência desse processo de quebra nos bancos americanos, que muitas pessoas estão se perguntando e quanto aos bancos no Brasil? Pois tem muitos bancos digitais agora, como Nubank, Inter, C6 Bank, etc., que podem estar numa posição muito frágil. E será que eles vão também quebrar e ser contagiados por causa de todo esse evento? E é claro que eu não posso descartar a ocorrência de um contágio. Quer dizer,
decorrer de uma sequência de quebradeiras bancárias, acabar respingando nesses bancos digitais do Brasil. Só que, na minha opinião, isso atualmente é pouco provável, a não ser que a crise piore muito, pois o que acontece é que, por incrível que pareça, os bancos no Brasil tendem a ser muito mais sólidos do que bancos estrangeiros, do que bancos nos Estados Unidos. Isso acontece por dois motivos. Primeiro, porque a exigência de compulsório que o Banco Central brasileiro tem é muito maior do que a exigência do Federal Reserve nos Estados Unidos. Então, os bancos têm em reserva muito mais dinheiro para poder honrar os saques. Segundo, boa parte dos ativos que os bancos investem possuem um prazo muito mais curto do que os seus pares nos Estados Unidos. Pois, por exemplo, se um banco vai investir num título de renda fixa pós-fixada, pois muitos bancos optam por investir majoritariamente em títulos públicos pós-fixados, e esses não sofrem efeito de marcação a mercado, o que é diferente do Silicon Valley Bank, por exemplo, que investia majoritariamente em títulos pré-fixados, e esses sofrem bastante sim com marcação a mercado. Ou seja, essa combinação de um maior compulsório e ativos com prazos muito mais curtos e geralmente pós-fixados, gera um nível de solidez financeira nos bancos brasileiros muito grande. Então, em teoria, não existe um risco, pelo menos no presente momento, a não ser que a situação piore muito. Mas é claro, eu gosto de falar aqui no canal que algum dinheiro muito importante que você está se programando para gastar, ou mesmo sua reserva de emergência, não podem estar em bancos menores. Em vez disso, você deve priorizar grandes instituições financeiras muito consolidadas e muito seguras. Isso, inclusive, é uma coisa que eu já expliquei num outro vídeo aqui no canal, cujo link estará aqui no izinho. Então você já não deveria ter tanto dinheiro nesse tipo de instituição financeira em primeiro lugar. Então, esse é o resumo da situação que nós temos até o momento em que este vídeo está sendo gravado. Ainda tem muita coisa que pode ocorrer, podem haver desdobramentos dessa crise bancária. Bom, isso a gente vai ter que esperar um pouco para saber o que é que vai acontecer. E outra das perguntas que vocês que me assistem aqui no canal podem estar se perguntando é: tá, mas e quanto a meus investimentos? Como que eles podem ser afetados por esse tipo de evento? E talvez o grande vencedor dessa crise seja o Bitcoin, pois ele é uma moeda que foi criada justamente para combater esses problemas do sistema financeiro tradicional e combater a intervenção de estados e bancos centrais na economia. Pois o Bitcoin ele foi criado em meio à crise de 2008 e continha no seu bloco Gênesis uma mensagem de protesto contra um salvamento de bancos feitos no Reino Unido. E o Bitcoin, por ser uma moeda descentralizada e que fica sob a sua custódia e que não pode ser bloqueado nem confiscado se corretamente armazenado, fornece aos indivíduos a possibilidade de serem o seu próprio banco e terem a custódia do próprio dinheiro. E num momento como esse, em que bancos cometem erros e acabam sendo premiados com o salvamento do governo, as pessoas acabam ficando indignadas, pois no final das contas, elas é que vão pagar a conta por conta dos erros do banco, e muitas delas podem, por causa disso, migrar para o Bitcoin. E talvez seja por isso que, atualmente, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, o Bitcoin está subindo bastante e já chega a atingir os 26 mil dólares, que é sua maior cotação em mais de 8 meses. Mas bom, temos aí o Bitcoin cumprindo sua função, que é ser a oposição às regulamentações e à interferência estatal. E é com essa mensagem que eu vou me despedindo, pois por este vídeo nós vamos ficando por aqui. Vamos continuar observando os desdobramentos dessa crise e ver no que é que ela dá. Por isso, vejo vocês no próximo vídeo.